hoje a gente tem um tema, pessoal, chamado aí Opinião Pública e a Indústria da Desinformação. A gente tem aqui conosco hoje o professor Luiz Alberto de Farias, ele é livre docência em Opinião Pública pela ECA, na USP, é doutor e mestre em Comunicação, graduado em Relações Públicas e também Jornalismo, e com pós-doutorado em Publicidade pela Universidade de Málaga, né, na Espanha. É professor da ECA hoje, da Universidade Metodista, e é autor de vários livros, né? E vocês vão conhecer um pouquinho mais aí também. Já foi o presidente da BRP e da Abrapcorp, e é diretor da Intercom, e aí também editor da revista Organicom. Seja bem-vindo, professor. Hoje nós temos aqui, né, presente a professora Nicole Moreama, que é a coordenadora do nosso curso de Relações Públicas, e que também vai dar as boas-vindas, né, não só ao professor, mas a todos vocês. Boa noite, Nicole. Oi, Cris, boa noite. Muito obrigada pela a sua apresentação. Quero agradecer muito ao professor Luiz Alberto. É uma noite muito especial para todos nós. Para mim, especificamente, porque eu fui aluna, tive a honra de ser aluna do professor Luiz, então é muito legal saber que ele vai poder contribuir também com toda a sua inteligência, seu conhecimento com os alunos do curso. Quero dar os parabéns à professora Cristiane também, que organizou toda a nossa aula magna, agradecer por esse apoio, a coordenação, agradecer também todos os outros professores do curso, aos nossos alunos que estão aqui prestigiando, professor Luiz Alberto, nessa noite. Tenho certeza que vai ser um momento de uma troca muito rica, muito esperada por todos nós, assim como a Cris já falou. Estávamos há tempos tentando trazer o professor Luiz Alberto, então é muita honra para a gente. Eu desejo que seja uma noite de muitas trocas, aproveitem, é isso que eu sempre digo aos alunos, aproveitem todas as pessoas que vêm aqui generosamente compartilhar os conhecimentos com vocês, façam suas perguntas, extraiam o máximo desses super relações públicas que estão aqui com vocês, e a minha última fala é só de agradecimento. Muito obrigada, professor. Então, agora a palavra, né, passo a palavra para o professor Luiz Alberto, que vai falar com vocês um pouquinho, né, fazer esse bate-papo aí, para que vocês possam aproveitar a noite, né, nesse tema que é tão relevante para nós, que é a opinião pública. Vamos lá, então, professor, é contigo. Então, muito boa noite. Eu quero cumprimentar a professora Cristiane Sambugaro e estendendo meu cumprimento para todos os demais professores, que são meus colegas, né? Afinal de contas, nós somos relações públicas e professores, estamos todos, de alguma maneira, conectados. Quero saudar a FIAN, instituição pela qual eu tenho um enorme respeito. Quero dar os cumprimentos aqui a cada um dos estudantes que estão nos assistindo, que estão neste momento nos oferecendo esse privilégio da atenção. Então, eu agradeço muitíssimo. E quero dar um abraço muito especial, muito carinhoso para a Nicole Morihama, que, afinal de contas, poxa, neste momento é a professora Nicole, e para mim vai ser sempre uma pessoa que, em algum momento especial da vida, no momento de transição, naquele momento de amadurecimento, escolher uma profissão e com quem eu tive a honra de compartilhar a sala de aula. A sala de aula, por mais que nós pensemos que é um espaço em que o professor ensina e o aluno aprende, mais do que isso, né? É um espaço em que os seres humanos trocam as suas experiências, as suas vivências, trocam, antes de tudo, o seu desejo de um mundo melhor. Acho que é um pouco disso que eu trago aqui para vocês, né? Esse desejo permanente, essa ansiedade por nós transformarmos o mundo num mundo em que nós temos mais justiça social, em que nós temos mais liberdade para exprimir as características individuais e coletivas. Então, mando aqui um beijo carinhoso para a Nicole, e eu sempre lembro de uma frase do Nietzsche, que ele dizia que professor é um mal necessário para se atingir o estágio de mestre. E a gente só consegue atingir o estágio de mestre quando nós temos esse retorno dos nossos alunos. Pelas perguntas, pelos questionamentos, pelos ensinamentos que nos trazem, porque, afinal de contas, quando nós estamos juntos, nós, antes de sermos professores e alunos, somos pessoas, seres humanos que temos vida, que temos família, que temos problemas, temos boletos, inclusive, e que, acima de tudo, temos sonhos. Então, acho que a sala de aula é um espaço de compartilhar sonhos por uma vida melhor para cada um de nós. Então, deixo aqui o meu abraço carinhoso para todo mundo, um beijo bem especial e
Como eu já disse anteriormente, eu não sou afeto às formalidades, exceto quando elas me cabem de modo profissional. Então, exceto nessas circunstâncias, eu gosto de ser chamado de Luiz, de LA, não tem formalidade alguma. E eu vou aqui compartilhar com vocês, e eu peço licença para eu ser absolutamente sincero nas minhas colocações, nas minhas expressões. Então, eu vou trazer aqui um pouco das minhas pesquisas, um pouco daquilo que eu pesquiso, que eu escrevo, que eu ensino, mas, acima de tudo, eu vou trazer um pouco para vocês do Luiz Alberto de Farias, né? Porque nós somos nós e aquilo que, de alguma maneira, nos fez ser o que somos. Então, a gente costuma dar aula sobre imagem, identidade e reputação. Eu costumo dizer que imagem é uma fotografia, né? Que a identidade é o espelho, quando nós nos olhamos nele. Que a imagem é uma fotografia, que alguém nos olha por um átimo de momento. E que a reputação é aquilo que a gente vai construindo ao longo da vida. Então, acho que cada uma dessas fotografias tem que ser compostas num filme que vai representar a nossa reputação. Então, cada momento da nossa vida tem que ser um momento pelo qual nós dediquemos toda a nossa atenção. Então, como dizia o Gilberto Gil, o melhor lugar do mundo é aqui agora. Então, vocês têm a mim integralmente e eu vou compartilhar todas as minhas fúrias, todos os meus desejos, os meus medos com vocês, absolutamente sincero. Então, eu trouxe uma apresentação para vocês em PowerPoint. Talvez se eu tivesse pessoalmente eu nem o fizesse, né? Mas assim eu imagino que faça algo se tornar mais fluido e mais potencialmente agradável para vocês. Então, eu vou fazer um compartilhamento aqui de uma tela. Eu tenho apenas, então, somente um vídeo para compartilhar com vocês, um videozinho lá no final, né? Então, o que eu vou compartilhar com vocês, eu espero que vocês estejam vendo, por favor, se puderem me dar feedback, que se está tudo certo. Está ok, Pro. Perfeito, então ótimo. Bom, então, a primeira coisa que eu vou começar conversando com vocês primeiro, agradecer, né, por esse convite. Afinal de contas, o que é uma aula magna, né? No Brasil, nós temos um misto de formalidade com informalidade no nosso trato diário. E quando nós usamos alguns termos, eles têm dotados em si, embarcados em si, um significado muito especial. E para mim, é uma grande honra, porque afinal de contas eu sou daqueles que valorizam o convite, que valorizam a oportunidade de ser convidados para entrar numa casa de uma maneira tão honrosa. Eu gostaria de começar falando sobre o título que eu, de uma maneira combinada com a professora Cristiane, eu propus para esse nosso encontro. Então, eu falei de opinião pública e a indústria da desinformação, né? Então, eu vou começar pelo final, dizendo, afinal de contas, o que é uma indústria? É aquilo que nós pressupomos que tenha uma capacidade mais larga de produção. Ao contrário da manufatura, em que, por exemplo, a desinformação pode ser plantada cuidadosamente, às vezes até por acidente. Quando nós falamos de indústria, nós dizemos que há um processo já quase que mecanizado que busca escala de produção para desinformar as pessoas. E não há a possibilidade de nós termos opinião se não tivermos informação. Ou o que nós vamos ter é uma opinião tosca, uma opinião complexa, uma opinião ignorante e que vai potencialmente gerar uma série de distorções no universo com o qual nós convivamos. Eu quero começar a noite de hoje me servindo de uma frase de um pensador pelo qual eu tenho grande respeito e admiração, Ortega y Gasset. Ele tem uma frase que a gente pode sintetizar só no seguinte: eu sou eu e minhas circunstâncias. Esse contorno material não me diz até onde eu sou. Aprendi que se eu quiser mudar você, tenho que antes me dispor a ser mudado. Isso diz tudo sobre a opinião pública. Afinal de contas, a minha opinião não pode ser imutável. Ela não pode ser pétrea. Eu preciso buscar informação, eu preciso buscar diálogo e debate. E a desinformação faz exatamente o contrário. Ela gera intolerância, gera ódio, gera distanciamento entre nós. Bom, eu estou nesse campo da informação já há bastante tempo e eu trouxe algumas imagens, mas isso é uma maneira que a gente chama de fazer um check-in, né? Eu acho que eu sou um ser político, eu adoro política, e opinião pública é aquilo que, de alguma maneira, influencia a política que influencia a opinião pública. E tudo isso sob o ambiente da esfera pública. Então, eu já fui comentarista de televisão, já fui articulista de veículos de comunicação, mas, acima de tudo, eu sou um cidadão. E um cidadão que se pauta pelas premissas de Karl Popper.
Popper dizia que não tolera os intolerantes. E a tolerância ilimitada leva ao desaparecimento da tolerância. Quando nós permitimos tudo, nós acabamos perdendo a oportunidade de permitir e passamos a ser tolhidos a um espaço que não é o espaço da democracia. Então, o tempo todo eu estarei buscando aqui falar sobre democracia. Manifestações, quaisquer que sejam, são sempre positivas, conquanto sejam favoráveis a um ambiente democrático. A gente vive numa sociedade absolutamente complexa, uma sociedade diversa, difusa, em alguns momentos até impressionista, porque nós olhamos para ela e vemos algo que não é muito claro, muito bem delineado, por horas, expressionista. Quando nós vemos o crescimento do desemprego, quando nós vemos, por exemplo, uma frase que se tornou banal nos noticiários, insegurança alimentar. Afinal de contas, o que é insegurança alimentar? É a perspectiva de não ter perspectiva de alimentação. É a pessoa que não sabe se vai poder almoçar, jantar, tomar café da manhã. Sabe aquelas 3 refeições mínimas que nós entendemos que sejam basilares na nossa cultura? Pois é. Ou mesmo aquelas pessoas que nós chamamos pessoas em situação de rua. Não são moradores de rua, porque a rua não é uma moradia. Não dá para a pessoa a possibilidade daquele pórtico simbólico pelo qual ele faz aquele ritual de passagem, que ele passa de um ambiente talvez até profano para sua residência, para um ambiente sagrado, aquele ambiente que de alguma maneira lhe presta a oportunidade do conforto, da segurança, da vida em família. Então, é absurdo como nós, por exemplo, vivamos uma cidade como São Paulo, em que oficialmente os números passaram de 12 mil para 24 mil pessoas em situação de rua. E, meu Deus, que sociedade é essa que não consegue resolver um problema de 24 mil pessoas, uma cidade que tem 10 milhões? E, ao mesmo tempo, nós sabemos que não é tão simples resolver. É claro que é complexo, mas talvez a complexidade aumente a partir da predisposição em resolver um problema. Nessa sociedade complexa, eu destaquei 3 pontos sobre os quais em algum momento a gente vai falar. O fato de nós vivermos numa sociedade de grande concentração de informação, os Big Data, que de alguma maneira nos conectam, mas ao mesmo tempo nos abduzem da realidade e potencializam a desinformação, como também, é claro, potencializam a informação. Numa sociedade de redes sociais digitais, na qual se vende a ideia da democracia, como se estar nas redes sociais me permitisse dizer, fazer, acessar, quando não é bem assim. As redes sociais, primeiramente, elas são pautadas por estruturas algorítmicas. E, além disso, nós temos um outro cenário. Existem grandes plataformas que definem o que é certo e o que é errado. Como se fosse mais ou menos aquela decisão quando o lutador está bem no meio do coliseu após uma vitória e o César dirá se o seu oponente deve viver ou deve morrer. Então, de alguma maneira, se dá um poder colossal a essas plataformas e esse poder certamente, em todas as medidas, faz com que elas escolham o que é correto, o que não é correto, o que é pauta. Portanto, elas nos agendam. Se elas não dizem o que pensar, elas nos dizem sobre o que pensar. E ter alguma coisa martelando na nossa cabeça, seguramente nos faz conduzir para um lado ou para o outro. Nesse cenário, existem muitas situações em que a desinformação é apenas alguma coisa que nós entendemos que pareça verdade sem ser, mas em muitas situações, essa desinformação acaba se tornando uma para-realidade, um simulacro, aquilo que tanto parece real, que para alguns, de fato, se torna real. Hoje, por exemplo, se discute um movimento a favor da defesa do voto impresso, assunto já resolvido, deliberado no âmbito correto, que é o espaço democrático da Câmara dos Deputados. Gostemos ou não, concordemos ou não, é a regra. Mas isso já foi deliberado. Mas mesmo assim, a desinformação, que talvez seja uma maneira educada e gentil de se referir à mentira massiva e à mentira que graça é subsidiada por empresários, por verbas públicas, que de alguma maneira vão nos distanciando do mundo real. E, por fim, a comunicação corporativa, aquele espaço no qual as relações públicas navegam.
no qual a política, a filosofia de relações públicas deve, de alguma maneira, subsidiar as ações. E aí, várias outras questões vão transitando nesse espaço. O próprio debate sobre o mérito, esse debate perverso, né, que diz que pessoas que têm condições diferentes devam competir em condições iguais. Parte-se de pontos diferentes, mas deve-se chegar ao mesmo ponto. Algo absolutamente perverso. E talvez as relações públicas com uma visão de mudança social, de colaboração para uma consolidação de um ideário no qual nós tenhamos menos distância, menos diferenças e cujas pautas essenciais para a sociedade sejam mais valorizadas e respeitadas. A gente vive, então, num momento de deslocamento da verdade e contenção dos fatos. Afinal de contas, puxa vida, a desinformação agride a própria realidade, redesenha a realidade, borra a verdade, borra os fatos. Afinal de contas, muitos de nós, em diversos momentos, e aqui eu não me refiro às facilitações de posicionamento de direita ou de esquerda, claro que isso nada mais é do que uma tentativa de facilitar a discussão, ou de chamar a sociedade de polarizada, que é uma enorme absurdo, uma enorme bobagem. A busca pelo totalitarismo nunca é um polo, é alguma coisa que não tem que ser aceita. Eu volto a citar Karl Popper. Não se pode tolerar esse tipo de situação, não se pode exagerar na aceitação de determinados discursos. E a pós-verdade é aquele estado distorcido de consciência que vai, mais uma vez, nos permitir enxergar coisas onde, de fato, elas não existem. Lembrando que, para existirem as construções daquilo que a gente popularmente chama de fake news, é necessário que tenham os leitores e os escritores, os produtores de fake news, que existam os consumidores, do contrário, isso jamais existiria. É mais ou menos como aquele conceito de comprar mercadoria roubada. Se eu paro numa determinada esquina e alguém me oferece um relógio, puxa, de onde veio? Afinal de contas, qual é a origem? É a mesma coisa, a notícia precisa ter origem. Precisa ter a ideia de que ela não vem do nada, ela precisa ter fonte e ela precisa ter algum nível de certificação. Se antes nós pensávamos que na clássica frase, né, de cogito ergo sum, hoje é necessário talvez a gente pensar que existe uma sociedade do credo ergo sum. É uma má tradução para o latim, eu tenho certeza disso, mas é apenas uma ilustração. Então, se eu creio, existe. Se eu penso, logo existe. Se eu creio, logo existe. Eu trouxe aqui uma reflexão do Andrew King, um pensador controverso, polêmico, que ele diz alguma coisa que faz muito sentido. Ele fala que a internet efetivamente democratizou a informação de um modo inimaginável. Afinal de contas, qualquer um de nós pode dar um Google, pode recorrer à Alexa, pode recorrer ao Echo, pode recorrer à Siri e a tantas outras inteligências artificiais. Podemos recorrer a um repositório informacional enorme, gigantesco, que, ao mesmo tempo, também se trata de um espaço no qual transita a sabedoria das multidões. E o que é isso, afinal de contas? É uma ironia no sentido de que muitas vezes as pessoas passam a acreditar piamente, sinceramente, que sabem mais do que os especialistas. Nós vamos voltar a esse ponto um pouquinho mais à frente. Essa sabedoria das multidões, esse senso comum, esse desconhecimento tácito, vai tomando o lugar do conhecimento legítimo e gera uma distorção, gera uma certa eclipse sobre a luz do que seja fato, do que seja opinião. Então, quando eu penso alguma coisa, quando eu busco uma argumentação baseada em evidências, eu posso ser contradito por uma bravata especulativa, por alguém que pensa que seja e que acredita piamente. Hoje nós temos grandes especialistas em vacina. De uma semana para cá, nós temos grandes especialistas em cultura afegã, por mais que não façam ideia, inclusive, de onde está o estado do Afeganistão. Então, é importante nós sermos muito cuidadosos, seja no ambiente familiar, seja no ambiente social, seja no ambiente corporativo.
Nós combinamos que faremos uma sessão de bate-papo, de perguntas ao final. Em condições normais, eu pediria para vocês me interromperem, conversarem. Essas condições ficam um pouco mais difícil de fazê-lo. Então, por favor, se vocês tiverem quaisquer posicionamentos, inclusive contraposições a mim, fiquem à vontade para colocá-las ao fim, ok? Bom, e a gente tem alguns pontos que vão, de alguma maneira, também reforçando essa distorção da realidade. Eu destacaria 4 pontos. A bolha de filtro, destacada efetivamente por um pesquisador chamado Eli Pariser, que, de alguma maneira, faz com que nós, por meio do filtro executado pelos algoritmos, nós sejamos colocados dentro de uma bolha que, de alguma maneira, nos dá um certo conforto. Estar dentro de um ambiente no qual o nosso pensamento prevalece é muito confortável. Afinal de contas, é sempre bom estar certo. Mas talvez as pessoas mais sábias digam que seja mais importante ser feliz do que estar certo. Mas, de alguma maneira, nós vivemos envoltos numa certa neblina, numa certa opacidade, que é dada justamente pelas bolhas nas quais nós vivemos, com pessoas que pensam igual, que falam igual, que dizem igual. E essas bolhas só são rompidas pelos algoritmos no momento que nós recebemos informações as mais diversas sobre os mais diversos produtos que talvez nós não desejemos, talvez nós não precisemos, mas nós, às vezes, acreditamos nessa necessidade e nesse desejo. O outro ponto são os nós artificiais, né? As conexões que são feitas entre as pessoas por meio também desses algoritmos que vão nos levando para determinados caminhos e vão nos embolorando em termos de debate, vão nos embotando a própria possibilidade de discussão. É claro que eu também não gosto de seguir determinadas redes. É claro que eu não gosto de seguir redes de pessoas que são negacionistas, por mais que isso, às vezes, seja necessário, para que eu entenda como funciona o pensamento dessas pessoas. Por mais que, às vezes, nem pessoas sejam. Muitas vezes são robôs, são ciborgues, são construções artificiais, crônicas, que dão uma aparência de persona sem, de fato, serem. O outro ponto é a ideia do troll. O troll é uma técnica de pesca do norte da Europa setentrional, em que se usam pequenos peixes para fisgar peixes grandes. Isso vem sendo usado em vários momentos. Isso pode ser chamado em alguns momentos de cortina de fumaça, de várias outras expressões. Mas também é a ideia de você lançar determinadas frases, assuntos, temáticas de grande impacto que vão absorver a atenção de nomes mais importantes e nos quais você pode fazer escada, nos quais você pode fazer, de alguma maneira, um arrivismo para multiplicar a sua própria representatividade quando ela é baixa. Então, eu me refiro a casos específicos, né? Ao caso do Sérgio Camargo, que é o diretor da Fundação Zumbi dos Palmares, que faz isso com recorrência, agredindo as pessoas negras, com discursos racistas, sendo ele uma pessoa negra. Então, claramente uma estratégia ridícula, né? Covarde, de troll. É uma estratégia em que ele e vários outros se servem para buscar a atenção da opinião pública, quando, na verdade, não há nenhum conteúdo relevante para ser multiplicado a partir de um assunto como esse. E, por fim, os think tanks. Por exemplo, é muito comum que nós ouçamos determinadas notícias e nós as consumamos de uma maneira muito passiva. Por exemplo, hoje falamos muito sobre reforma administrativa. E boa parte da população talvez acredite sinceramente que é necessária uma reforma administrativa, mesmo que não saiba o que seja isso e menos ainda o que isso impactará nas suas vidas. Muita gente é super favorável à privatização dos Correios. Vamos acabar com essa exclusividade dos Correios. Vamos acabar com isso, com esse monopólio, mesmo que a proposta seja acabar com o monopólio dos Correios para que se torne um monopólio privado. E, afinal de contas, o que impactará o fim dos Correios? Será bom para nós? Será que todas as cidades vão conseguir continuar a receber o material? Será que nós vamos continuar a comprar muitas coisas pelos ambientes digitais, pelos e-commerce, e recebermos na porta da nossa casa por uma taxa de entrega bastante interessante? Será que o correio
As pessoas têm noção de que ele dá lucro. Então, só para pegar uma pauta como outra qualquer. Mas vamos pegar uma outra pauta que é um pouco menos explícita e concreta, mas que impacta a nossa vida. A ideia da meritocracia. Afinal de contas, isso de alguma maneira está envolto no próprio conceito religioso de algumas religiões, é claro, que é a ideia que você precisa ter fé para alcançar a sua graça. E você precisa ter mérito para alcançar os seus bons resultados. Mesmo que seja uma sociedade tão injusta e de condições tão desiguais para muitos de nós. É claro que nós sabemos que ser homem ou mulher, ser binário ou não binário, ser branco ou ser preto ou ser amarelo, faz diferença. Todos nós sabemos. Faz diferença na entrevista de emprego, faz diferença na abordagem policial, faz diferença na classificação econômica que os institutos de pesquisa podem oferecer com bastante tranquilidade. E aí, o que acontece? O que são os think tanks? São aquelas instituições, fundações, institutos, ou, de alguma maneira menos formal, aqueles porta-vozes que são pagos e que estão presentes na mídia para falarem bem de determinados conceitos, como privatizações, como reformas administrativas, reforma da Previdência, reforma trabalhista. Olhem só que interessante, eu falei de 3 reformas. E o que é reforma? Qual é o conceito de reforma natural? É de que ficará melhor do que era. Quando nós fazemos uma reforma na nossa casa, é sempre para ficar melhor. Eu vou reformar o meu quarto para que ele fique mais bonito, mais confortável. Vou reformar a cozinha para que, afinal de contas, ela fique mais iluminada, para que a torneira da pia funcione melhor, para que, afinal de contas, puxa vida, o meu fogão fique mais eficiente, talvez até mais econômico. Então, a ideia de reforma também é alguma coisa que vem sendo batida por essas instituições que reforçam o conceito. Esse é um tema pesquisado por um professor da UFMG, chamado Daniel Reis da Silva, um RP brilhante, e que eu sugiro para vocês buscarem mais informações sobre ele. Eu acho que é uma pessoa que vale a pena ser lida, ser seguida. Ao final, eu vou fazer uma sugestão de leitura e um compartilhamento de conteúdo que vocês vão poder conhecer um pouco mais do que eu escrevo e um pouco mais também do que o professor Daniel Reis da Silva e vários outros intelectuais escrevem sobre temas ligados à opinião pública ou correlatos. E a gente vive também num cenário curioso, né? Um cenário em que primeiro a gente pensava, meu Deus, que medo de invadirem a nossa privacidade. Não faz muito tempo criaram uma lei que deram um nome curioso para ela, a Lei Carolina Dickmann. A atriz da Rede Globo, atriz conhecida, ela foi vítima de uma invasão de privacidade. Roubaram os dados dela buscando questões íntimas, privadas da vida dela. Alguma coisa inaceitável, assustadora. Mas o fato é que hoje nós vivemos numa evasão de privacidade. Puxa vida, quem aqui nunca postou uma fotografia que possa falar sobre a sua casa, que possa falar sobre o seu trabalho? Quantos aqui já não fizeram aqueles stories com um vídeo mostrando o fim de expediente na sua empresa? E talvez não tenham pensado que, puxa, será que nenhuma informação perigosa vazou naquele vídeo? Quantas pessoas não fazem vídeos da sua família, da sua casa? Quantas pessoas não fazem os check-ins para mostrarem para todo mundo onde estão? Mostrarem para todo mundo, para as pessoas e para os sistemas digitais. E essa evasão de privacidade cresce também no sentido de potencializar a desinformação. Além disso, e aí eu vou pegar o conceito do arquiteto Bentham e do filósofo Michel Foucault, que falavam, o Bentham, pensando do ponto de vista de arquitetura, ele chamou isso de panóptico, que seria uma construção em anel com várias células ou celas, que todas elas teriam uma janela voltada para fora e uma janela voltada para dentro, de modo que as pessoas que ali estivessem ficassem o tempo todo sob a supervisão também de uma torre que teria capacidade de enxergar a todas essas celas, a todas essas células. Portanto, é um conceito que, de alguma maneira, faz parte da nossa vida contemporânea. E eu chamo, humildemente, brincando com essa história, de autopanóptico. É o momento no qual nós, em lugar de sermos observados, nós liberamos a observação sobre nós mesmos. Nós evadimos a nossa privacidade, nós rompemos com o nosso próprio direito de termos uma vida mais privada.
É claro que com a pandemia nós abrimos ainda mais a nossa privacidade. Afinal de contas, vocês estão vendo um pedaço aqui da minha casa. Meus livros, minha casa, meu espaço, meu ambiente, minha vida. E afinal de contas, não é à toa que cada vez mais as pessoas se sentem desconfortáveis por abrir as suas câmeras. Porque, afinal de contas, estar em permanente visibilidade, como se nós estivéssemos o tempo todo sob a ótica, sob a lente de um grande irmão, parafraseando aí George Orwell, em 1984, é um pouco disso, né? A gente acaba abrindo a nossa casa, a nossa vida, a nossa experiência para todo mundo. E aí eu vou pegar dois pontos aqui, um deles que se soma ao que dizia o Andrew King, e o outro, de alguma maneira, também associado à sabedoria das multidões. Primeiro, é o conceito de mitomania, é a compulsão pela mentira. Claro, gente, quem nunca, né? Não é nada disso que você está pensando. Quando eu cheguei já estava assim. Muitos de nós, em diversos momentos, se serve de uma mentira, geralmente uma pequena e tola mentira, para tentar safar a própria pele. Isso é do ser humano, muitos de nós fazemos isso. Eu acabei, inclusive, de citar Homer Simpson, que tem essa clássica frase, quando eu cheguei já estava assim. Então, puxa vida, quantos de nós, em algum momento, já fizemos pequenas mentiras, né? Mas o problema é que algumas pessoas e algumas políticas se tornam compulsivas no sentido de mentir o tempo todo. Essa pesquisa aí de 2019 mostra que 84% dos eleitores do presidente eleito, aquele cujo nome não deve ser pronunciado, acreditam ou acreditavam no kit gay. Alguma coisa que nunca existiu, alguma coisa que transitou em julgado no sentido de ser proibida a sua divulgação. Mas não se esqueçam que numa entrevista no Jornal Nacional, para 2 jornalistas experientes, Renata Vasconcelos e William Bonner, o então candidato, na época deputado federal, ele mostrou o kit gay. O que ele estava mostrando aí não faz a menor diferença, talvez ele estivesse mostrando um gibi da Mônica ou alguma coisa... talvez um conjunto de panfletos sobre um empreendimento imobiliário, não sei, talvez fosse um cartaz falando sobre uma mansão que tivesse à venda em Brasília, não sei, não faz diferença, mas o fato é que ele mostrou na televisão, aquela mídia que muitos ainda acreditam que não seja importante, mas sim, tem peso, tem penetração, tem representatividade, tem credibilidade. E aí, 84% das pessoas acreditavam em coisas absurdas. Então, quando nós vemos pessoas ainda defendendo não vacinar, ou pessoas que dizem que a Terra é plana, a gente entende como a ignorância efetivamente tem espaço e ela precisa ser combatida por meio da educação. E uma outra pesquisa que fala sobre sofomania, que é aquele conceito de achar que sabe mais que os especialistas. Então, poxa, eu vou lá, dou um Google sobre mitocôndria, e eu vou querer dar uma aula de biologia sobre mitocôndrias, quando talvez eu sequer saiba que mitocôndria está relacionada à área da biologia. Então, a necessidade, a excesso de autoconfiança, a autoconfiança baseada na ignorância plena. E aí a pesquisa diz que os brasileiros consideram líderes religiosos mais confiáveis que cientistas. Claro, é um tema polêmico, afinal de contas, quando nós falamos de religião, nós falamos de fé, e fé é sempre alguma coisa delicada, porque quem tem fé acredita e não questiona. Mas talvez a gente não devesse comparar, né? Afinal de contas, religião é religião, ciência é ciência. As duas coisas, especialmente num país que é um Estado laico, podem conviver tranquilamente, sem nenhuma necessidade de comparação ou de choque. O estudo do Ministério da Ciência e Tecnologia mostrou que 19% achavam que a ciência fazia mal. E esse número saltou para 42%. Olhem que perigo, que nível de desinformação. Afinal de contas, eu até acredito que esse número tenha caído. Essa também é uma pesquisa de 2019. Eu acredito que esse número tenha caído, assim espero, porque afinal de contas a ciência mostrou como é importante. Largadas as questões envolvendo os interesses econômicos dos laboratórios, nós tivemos uma vacina
salvadora ou várias vacinas salvadoras que foram desenvolvidas no prazo de menos de um ano. Ou seja, a deflagração da doença aconteceu no início de 2020 e ao final de 2020 nós já tínhamos vacinas prontas, desenvolvidas, testadas e aprovadas. Portanto, olha só que coisa sensacional. Portanto, sim, a ciência precisa ser muito respeitada. Isso não quer dizer que haja necessidade de respeitar os líderes religiosos. Ao contrário, os líderes religiosos, obviamente, que tenham respeito pelos seus fiéis, também respeitam a ciência. Um líder religioso que diz para os seus fiéis não se vacinarem é um criminoso, certamente, né? Tem um autor importante na nossa área sobre opinião pública, cujo livro clássico de 1922 se chama Opinião Pública, Walter Lippmann. Ele falava sobre falta de apetite informacional. E isso vem reforçado num cenário no qual nós temos informação demais. E nós temos cada vez menos desejo de nos aprofundarmos nessas informações. Isso gera aquilo que eu chamo de transbordo informacional, gerando o risco da infodemia, ou seja, a doença da informação. E a gente pode chamar de desinfodemia, que também é a doença da desinformação. Afinal de contas, puxa vida, quando eu estou muito mal informado, eu posso inclusive morrer. A desinformação em relação a vários pontos. Por exemplo, em relação ao aquecimento global, nós temos percebido como isso impacta a vida da gente. Não é uma coisa para daqui a 50, a 100 anos, para que o futuro resolva esse problema. É alguma coisa que está não batendo a nossa porta, mas já dentro das nossas vidas. Então, olha só que curioso, nós vivemos muito tempo nas redes sociais digitais, todos nós, seja o WhatsApp, que não é uma rede social, né? Mas de alguma maneira alguma coisa que nos absorve, e tantas outras. Quando a gente vai para o Instagram, todo mundo feliz, todo mundo viajando, todo mundo passeando. Isso é um perigo para a saúde mental da gente. Quando nós vamos no TikTok, é todo mundo fazendo dancinha, mostrando coisas maravilhosas. Então, o mundo parece que passa a viver num universo paralelo. E isso, certamente, é muito perigoso para a saúde de todos nós. E aí nós temos duas características, e eu destaco esses conceitos no meu livro Opiniões Voláteis, que eu vou pedir a gentileza para a professora Cristiane para que depois compartilhe com vocês. Eu vou encaminhar para ela os PDFs, e se ela assim julgar, né, ela é a professora Nicole, compartilhem com vocês de maneira absolutamente graciosa, sem nenhuma cobrança de jeito nenhum. Vou compartilhar dois livros para vocês, né? Um livro chamado Opiniões Voláteis, que é resultado da minha tese de livre docência, esse livro é de 2019, e o livro Opinião Pública, Comunicação e Organizações, que é resultado do congresso da Brapcorp, e é um livro de 2020. E que, em algum momento, eu transito sobre esses dois conceitos, né? Um deles é a incontinência enunciativa, que nada mais é do que a nossa necessidade de falar, a nossa necessidade de compartilhar, de estar presente em ambientes digitais, mesmo quando talvez não tenhamos muito para dizer. A gente sabe que existem tutoriais de como estar presente nas redes, de como conseguir seguidores. Quantos seguidores nós precisamos ter para sermos felizes? Eu lembro sempre de uma figura que certamente vocês conhecem e que tinha só 12 seguidores. O nome dele era Jesus Cristo. Ele tinha 12 pessoas que o seguiam. Me parece que fosse o suficiente, né? E nas redes sociais nós temos, claro, tirando o aspecto das pessoas que são profissionais nesse aspecto, que vivem disso, talvez nós, pessoalmente, precisemos ser um pouco mais cuidadosos nessa nossa necessidade de estar presentes, porque muitas vezes nós corremos também o risco do pecado de endossar às cegas, coisas que talvez não mereçam o nosso endosso, com o risco, lógico, de nós endossarmos ódio, desinformação, quebra do politicamente correto, agressão a grupos que, por mais que não sejam minorias, são minorizados. Então é importante que nós sejamos bastante atentos a esse aspecto. Eu trouxe aqui alguns pontos para discutir com vocês. Um deles, alguns conceitos, algumas teorias, um deles é a teoria do cultivation, que diz que quando nós ficamos muito imersos num veículo de comunicação, Rogers falava sobre a televisão,
mas a gente pode transitar isso também para os meios digitais. Quando nós estamos imersos num determinado ambiente, esse ambiente, de alguma maneira, faz com que nós ignoremos a realidade em torno de nós. Com que nós, de alguma maneira, vivamos a realidade daquele ambiente, né? Tem um filme que, obviamente, não é relacionado à teoria do cultivation, mas eu super recomendaria para vocês, chamado Muito Além do Jardim. É um filme que fala de uma pessoa com deficiência, mas que a vida dela era feita na televisão, então ela não sabe viver fora da televisão. E muitos de nós acabamos também sendo abduzidos, mais ou menos quando a gente começa a assistir Reels, né? A gente assiste o primeiro Reel, depois o segundo, depois o terceiro, e quando a gente vê, já não há mais espaço para qualquer outra coisa, porque nós somos sugados por aquele universo. Então, muito cuidado e prestem atenção nisso na vida de vocês pessoal e também na vida profissional, porque, afinal de contas, relações públicas precisa entender como os públicos com os quais ele se relaciona pensam, vivem, né, como diria o Globo Repórter, do que se alimentam, onde vivem, por onde andam. O outro conceito é o paradoxo da escolha, perdão. Schwartz dizia que, para o ser humano, menos escolha é mais conforto. Então, quando nós vamos a um lugar onde tem 2 pratos para o almoço, é mais fácil fazer a escolha do que quando nós vamos a um buffet, em que nós pegamos feijoada, misturamos com sashimi, misturamos com macarronada, misturamos com sabe Deus mais o quê. É um pouco confuso. E o ser humano se sente mais confortável quando ele pode escolher entre isso ou aquilo, como diria a poesia de Cecília Meirelles, né? E isso é bem atual, porque, afinal de contas, hoje se fala muito sobre essa história de polarização. Fala-se muito sobre a ideia de esquerda e direita, de uma maneira simplista. E o Brasil, claro, fala largamente sobre o conceito de centro. Então, afinal de contas, o que é direita, o que é esquerda? Né? Será que, de fato, isso existe? Será que, de fato, isso faz sentido? Né? Então, eu recomendaria para vocês a leitura de um livro chamado Direita e Esquerda, de um cara chamado Norberto Bobbio, um intelectual bastante importante. Então, é importante nós, é necessário, é relevante que nós reflitamos sobre aquilo que nós ouvimos todos os dias e, por ouvirmos todos os dias, se naturaliza na nossa cabeça, no nosso inconsciente. É mais ou menos como uma música que nós ouvimos e, sem querer, nós começamos a cantarolá-la. Eu comecei o nosso encontro de hoje cantarolando uma música que eu ouvira no momento que eu fui buscar água. E isso acontece. Então, assim como a música penetra na nossa cabeça, essas informações repetidas à exaustão se tornam também parte quase que do nosso íntimo. Portanto, aquela frase de que uma mentira repetida 1000 vezes se torna uma verdade, não é apenas uma metáfora. É fato. O outro item é aquilo que é conhecido como efeito Dunning-Kruger. São 2 pesquisadores, Dunning e Kruger, que também podem ser chamados de prof, se vocês assim preferirem. E eles estudaram que muitas vezes questões absolutamente absurdas, estapafúrdias, que não param em pé, não fazem sentido algum, acabam, da maneira como elas são contadas, sendo aceitas. Então, quando nós multiplicamos questões muito absurdas, isso muitas vezes acaba sendo aceito, e não somente por pessoas que não têm uma boa formação cultural, uma formação, digamos assim, uma educação formal. Para todo mundo, informações absurdas muitas vezes podem parecer, por mais absurdas que sejam, informações que fazem sentido. Outro ponto é aquilo que se chama viés de confirmação, que está próximo da teoria da dissonância, que é a busca por elementos que reforcem a nossa própria crença. Então, o tempo todo, as pessoas tentam o tempo todo provar aquilo que elas acreditam. Vou dar um exemplo para vocês. Tem um documentário, uma série, né, na Netflix, chamado Flat Earth, Terra Plana. Eu recomendo assistir, acho que é um documentário curioso, porque, afinal de contas, são talentos desperdiçados.
a gente vê algumas pessoas lá da Terra plana que são realmente pessoas sem caráter, né, que só querem aproveitar, surfar uma onda e ter lucro e resultados positivos para si, mas existem outras pessoas que tentam o tempo todo fazer experiências para provar que a Terra é plana. E é claro, óbvio, elas nunca conseguem, mas elas não desistem. Por isso que eu disse que é um desperdício de inteligência, porque muitas delas, de fato, são inteligentes e são empenhadas. Pena que elas sejam o tempo todo distorcidas pelo viés de confirmação. Abro aqui um rápido parênteses, a palavra viés está na moda. Cuidado com o uso dela, gente, porque viés é distorção. Enviesar um assunto é tirá-lo do foco. Então, quando a gente fala assim, sob o viés da comunicação, não é o viés da comunicação, porque a gente está distorcendo, tá? Só um rápido parênteses aqui. Por mais que eu esteja olhando nesse momento só para uma tela, eu não estou vendo vocês, mas eu estou sentindo a alma de vocês aí do outro lado. Bom, e já me encaminhando para o final desse nosso encontro, acho que tem uma frase que eu gosto muito de um autor que teve preso nos campos de concentração, Victor Klemperer. Ele escreveu um livro chamado Linguagem do Terceiro Reich. Ele dizia que palavras podem ser pequenas doses de arsênico. A gente sabe que arsênico é aquele veneno famoso, antigo, que vão dando pequenas doses até que a pessoa morre. Isso é muito associado a mortes na Idade Média. E as palavras também podem fazer com que pessoas, ideias, sociedades, democracias morram. Então eu volto a conectar isso com aquele comecinho lá de trás, né, em que nós efetivamente precisamos trabalhar numa sociedade de alteridade. Olha só que curioso, tem a palavra alter um pouquinho nessa imagem de dicionário que eu coloquei para ilustrar o fundo. É importante que nós tenhamos uma sociedade com mais empatia, uma sociedade que procure entender o outro, porque é no outro que eu me faço sentido. Não faz sentido a vida solitária, não faz sentido a vida que ignora o outro. E a sociedade é um pouco disso. A sociedade precisa ser mais empática, a sociedade precisa trabalhar com maior alteridade. E aqui eu queria passar um vídeo para vocês. É um vídeo de uma campanha contra a intolerância. É importante que sei que vocês, alguns já tenham estudado lobby, outros ainda não, alguns já tenham estudado, e aqui eu vou fazer uma edição em tempo real. Olha só, a gente edita em tempo real. Perdão. Eu sei que alguns já estudaram advocacy, então essa não é uma campanha de advocacy, não é uma campanha de lobby, é uma campanha de mobilização. É importante sempre nós pensarmos que quando vamos fazer relações públicas, o que eu quero efetivamente? Eu quero impactar a opinião pública? Eu quero impactar a opinião das lideranças? Eu quero mudar uma lei? Eu quero fazer o que exatamente, né? Então é necessário que nós tenhamos clareza sobre os objetivos de cada uma das nossas ações. Se eu não tenho clareza sobre os objetivos, certamente eu não terei sucesso na minha ação, porque afinal de contas a gente só atinge o objetivo quando eles são claramente definidos. Por que eu escolhi esse tema especificamente para falar para vocês? Eu não tenho lugar de fala. Mas eu sou defensor de que as causas não são daquelas pessoas que estão no lugar de fala. As causas são da sociedade. A sociedade precisa se transformar. A sociedade precisa lutar contra a desinformação. Precisa destruir as indústrias da desinformação. E ela só faz isso com tolerância. Só faz isso com educação. E RP contribui fortemente para isso. Eu tenho muita crença nisso. E quando nós não estamos num lugar de fala, é muito fácil que nós ignoremos, que nós nos distanciemos, que nós observemos ao longe, se é que observemos, vamos. Então, eu convido sempre as pessoas com quem eu falo a não apenas tentarem fazer o conceito da alteridade, de entenderem o diferente, não apenas olharem com empatia, mas de efetivamente fazerem o exercício do respeito, inclusive aquilo que nós não entendemos. Então, se eu entendo pouco sobre preconceito racial, e eu entendo pelos livros que eu leio,
pelo Silvio Almeida, pelo Adilson Moreira, por tantas pessoas que eu admiro tanto, Djamila Ribeiro, amigos meus que trabalham e que militam, do Juarez Xavier, então pessoas que eu respeito tanto, mas que eu não sei o suficiente porque eu não sinto na pele, nunca senti. Já senti outros problemas, mas esse não. Mas o fato de eu não sentir e talvez não entender, não me absolve se eu, de alguma maneira, não contribuir pela luta, pela justiça. Porque não é uma causa de alguns, é uma causa de todos. Não são populações que nós podemos ignorar. São populações, quaisquer que sejam essas populações minorizadas, são populações dos nossos irmãos. Independente da orientação sexual, independente da cor da pele, independente da classe econômica, estamos todos literalmente no mesmo barco. Eu vou passar então esse vídeo, é um vídeo curtinho, e depois a gente abre, se a professora Cris e a professora Nicole permitirem, para a gente conversar, debater. Vamos, espero que dê tudo certo, que passe o vídeo e o áudio. Só para entender, gente, isso aqui é a Copa da Rússia. Na Rússia é proibida qualquer manifestação, inclusive portar a bandeira Pride Flag, a bandeira do orgulho gay, é passível de prisão. Então, durante a Copa do Mundo, aconteceu esse case que foi premiado, né? Então, buscaram chamar a atenção do mundo durante a Copa do Mundo. Vamos continuar assistindo e se eventualmente vocês não entenderem alguma coisa, depois eu explico. So it may be illegal in Russia to fly the pride flag. There's a group of soccer fans who found a way right around. Vocês percebem que um dos comentaristas está até rindo quando outro diz que é proibido usar, tremular, agitar, carregar a bandeira do orgulho gay. The country's ban on gay propaganda with a hidden rainbow flag. Activists wore colored soccer jerseys that formed a rainbow. Sí, una bandera infiltrada, una bandera humana del colectivo de LGBT. Desfilaram pelas ruas de Moscou durante a Copa, sem serem percebidas. So red for Spain, orange for Holland, yellow for Brazil, green for Mexico, blue for Argentina, and purple for Colombia. They got together in the order of the rainbow. They can't stop you from walking beside one another. Take pictures at some of the most iconic Russian sites. They pose next to some Russian police officers. They're doing all kinds of stuff. Pese a su prohibición en Rusia, la bandera del arco iris también se ha visto en Moscú. To the world's biggest stage, the World Cup. Champion gay rights, the activists from Spain. De forma silenciosa, formando un arco iris con las camisetas de los equipos de sus respectivas selecciones. Hashtag is hidden flag. It's been Causa furor en las redes sociales. Images of this group of 6 have gone viral all over the internet. They call it the hidden flag. The photos have been widely shared online. Para burlar a repressão ao movimento gay na Rússia durante a Copa do Mundo. E eu não pensei duas vezes, apesar da repressão. Es algo lindo, es algo importante. Cuando la gente comparte, cuando la gente retuitea, cuando la gente habla, hay esperanzas. Há esperança. Muito obrigado. Professora, eu que agradeço, foi ótimo. Luiz, né? Para com esse negócio de professora. Luiz, foi ótimo. Acho que, olha, vai ser até difícil a gente acompanhar esse chat aí. É muito bom, né? Eu acho que vem de encontro com tudo que a gente está vivendo agora, né? Tudo que impacta as nossas vidas nesse momento. E apesar de tanta informação, né, no meio de tanta
repetição e de tanta bagunça, né, a gente acaba ficando desinformado e acreditando, né, em realidade que talvez nem que seja uma realidade paralela, né? Sempre falo, a gente tem sempre em RP a realidade paralela que a gente tem que tentar administrar, né? Ao mesmo tempo que a gente está nesses ambientes, até mesmo do cliente, né? Então, eu quero abrir aqui para as perguntas. Eu tenho aqui a Gabriele, que eu acabei colocando como moderadora, para a gente já... Olha lá, quanto conhecimento, o pessoal está vibrando aqui. Muito gentis, fico honrado. Excelente, Luiz, parabéns, obrigado por compartilhar tanto, quanto conhecimento, a gente que colocou concorda, que rodou aqui, e aí eu vou pedir ajuda aí. A gente tem um pequeno staff, né? Eu faço a supervisão de estágio também online, né? Então, eu tenho os grupos aqui, que devem estar aqui nesse momento, mas no meu WhatsApp. E hoje a gente tem 4 alunos como staff aqui para nos ajudar com as perguntas, né? Que vão vir aqui pelo chat para que a gente possa abrir essa conversa. Então, vamos lá. Já temos aqui algumas perguntas. Gabi, você está separando aí para a gente? Você pode ir colocando, por favor? O André também está aqui no apoio, o Bruno, a Michele. Aproveito para mandar um abraço para Leila Gasparim, executiva de mão cheia, de agência de RP. Ó, Marilisa, querida. Então, um beijo para Leila, beijo para Marilisa. Quem eu consegui identificar aqui, né? Muita gente. Gente muito querida, obrigado, fico honrado. Eu também, fico muito honrada de tê-las aqui. A Leila entrou aí, ó. Beijo, professor. Querida Leila, querida Marilisa, que foram minhas alunas, olha só que maravilhosas. Então, você vê? Os pupilos, né, que eu brinco aí com os meus pupilos aí, que orgulho, né, a gente fica orgulhoso. Vamos lá, então? Podem colocar aqui, gente, se vocês separaram aí no chat as perguntas, podem começar a colocar, ou quem tiver aí também, gente, já assistindo, quiser colocar aqui as suas perguntas, podem começar, tá? Os 2 livros de indicação. Claro, eu vou mostrá-los aqui para vocês. Então, são 2 obras que eu vou passar para a professora Cris. Um deles... Isso é um acidente ali. Um deles, esse livro, não sei se vocês conseguem ver claramente, mas eu vou passar um PDF dele. Chama-se Opiniões Voláteis. É um livro resultante da minha tese livre docência, que foi publicado em 2019. E ele fala um pouco das coisas que eu comentei aqui com vocês. E o outro livro é organizado por mim, pela professora Elci Lemos e pela professora Cláudia Rebeck, que é um livro chamado Opinião Pública, Comunicação e Organizações. É um livro resultante da Abrapcorp, do Congresso da Abrapcorp, e eu vou também passar o PDF para vocês, para que vocês possam ler, né, ambos, se vocês assim desejarem, é claro. Estou à disposição. Ótimo, vou passar para que eles possam ter, sim, professor, depois é só me deixar o link. Tem aqui a Juliana. Luiz, como você se encontrou dentro dessa profissão de RP? O que fez você se apaixonar por essa profissão? Olha, eu conheci relações públicas nos anos 80, portanto, eu tenho uma relação de mais de 35 anos com a profissão. Eu conheci a profissão antes de fazer a graduação. Eu trabalhava numa empresa multinacional à época, né, numa petroquímica, e ela passava por uma situação de crise, a famosa crise relacionada à cidade de Cubatão. Passo a indicação, sim, do Netflix. Eu vi aqui a pergunta. Chama-se Terra Plana. O documentário que fala sobre essa questão absurda, né, de pessoas que acham que a Terra é flat, né, que a Terra não é redonda. Eu entendi a grandiosidade, né, que era relações públicas para mim à época. Então, eu costumo dizer que relações públicas é como se a gente estivesse vendo a Terra lá da Lua, né? Então, a gente consegue enxergar a organização de uma maneira muito ampla. E como a organização, em certa medida,
é um pouco do reflexo, do espelho, um microcosmo da sociedade, também temos essa possibilidade maravilhosa de enxergarmos a sociedade. E cada vez mais eu vejo, especialmente a partir do conceito da teoria crítica de relações públicas, que é um movimento que vem fundamentalmente da Inglaterra e da Europa, a gente consegue enxergar relações públicas com o seu papel social mais relevante, contribuindo para uma transformação que a sociedade tanto precisa, trabalhando fortemente, por mais que também haja a utilização da filosofia de relações públicas para movimentos contrários à democracia, para movimentos totalitaristas, para esse novo populismo que surgiu nos últimos anos e que assola países como Hungria, como Itália, passou pelos Estados Unidos fortemente, assola a Turquia, e no Brasil nós vivemos assim aquilo que eu chamo de populismo digital, né, que assola e de alguma maneira fortalece o processo de desinformação. Espero que eu tenha sido claro no porquê que eu escolhi a RP e no que eu me encanto por ela. Bom, então vamos lá. A Michele colocou aqui então. Luiz, somos bombardeados por notícias em todos os canais. Isso inclui assuntos de interesse público e político. Em um ano político importante, como o que está por vir, qual o papel do comunicador para tentar conter manchetes com títulos sensacionalistas que possam impactar em um resultado? Bom, a gente viu que 2018 foi o coroamento de um processo de desinformação que teve uma participação forte da imprensa convencional. Então, o que aconteceu em 2018, e eu era comentarista político na Record News, e eu estive acompanhando o primeiro turno, o resultado do primeiro turno, durante 6 horas ao vivo. Eu estava junto com o Heraldo Barbeiro, e foi um momento bem difícil da minha vida, porque, afinal de contas, é muito triste imaginar que um número tão significativo de pessoas tenha votado na ignorância, na desinformação, no ódio. E a imprensa colaborou fortemente. E ainda hoje a imprensa tem sido muito tolerante. E como diz Karl Popper, não devemos tolerar os intolerantes. E a imprensa o tempo todo diz assim, mas será que ele vai mudar? Mas será que... Não, o que é óbvio, é óbvio. Então, depois do primeiro tapa que nós recebemos, nós não devemos estar presentes para esperar o segundo. Isso não é admissível. Nunca existe justificativa ou desculpa para um primeiro tapa, e nós recebemos muito. A imprensa tem sido tolerante, a imprensa tem sido pérfida, ainda hoje. Porque, por mais que ela tenha feito, eu digo, a grande imprensa, uma oposição, essa oposição ainda é muito maquiada. E nós precisamos, comunicadores, darmos os nomes aos bois. Então, nós não devemos dizer, olha, existe aí uma ameaça. Não, existe uma clara ameaça, um claro interesse totalitário. E quando a gente fala, por exemplo, do período que é tão defendido, que é o período da ditadura militar, nós não devemos usar a palavra momento, exceção, tem que falar do que foi. E, por mais que muitos jovens não saibam, foi um momento péssimo, péssimo em todos os sentidos, sem liberdades individuais, sem liberdades políticas, com inúmeros assassinatos covardes e com uma gestão pública péssima, muito dinheiro desviado e uma péssima gestão. A gente tem até hoje que pagar as contas do que foi feito por um monte de incompetentes. Por isso que eu acho que a gente tem que ser muito cuidadoso quando, por exemplo, nós nos referimos às pessoas daquela época. Eu jamais chamo uma daquelas pessoas de presidente. Eu chamo de ditador João Batista, ditador Ernesto Geisel e os outros todos ditadores que eram pessoas que não merecem o nosso respeito. Então, a imprensa tem que ser um pouco mais visceral, na minha opinião, e todos nós, cidadãos, especialmente aqueles que trabalham com comunicação, tem que ser viscerais. Não podemos maquiar a situação. Existe uma intenção de golpe e nenhum tipo de ditadura é boa para ninguém, jamais. Temos várias perguntas aqui. Vou no do Arthur, né? Arthur, obrigada, meu querido. Como o senhor analisa o cenário das eleições de 2018 em relação à desinformação e os reflexos que esta mentalidade nos trouxe?
Olha, eu acho que foi o ápice da desinformação, né? Afinal de contas, é claro que nós temos desinformação desde sempre, fake news desde sempre, revolta da vacina aconteceu no início do século passado, né? Então, ver isso acontecendo de novo, como, por exemplo, na Flórida, em Miami, você fala assim, não é possível que as pessoas estejam atrasadas pelo menos um século, né? Mas eu acho que foi o ápice, e foi uma desinformação que foi muito subsidiada por grandes empresários, muito subsidiada pela grande imprensa, que ajudou muito a que isso acontecesse, e isso criou uma bolha em torno da própria crítica. A gente ainda tem hoje, eu falei daquela pesquisa lá de 84% pensarem assim, a gente ainda tem hoje um grupo que é substancialmente grande, alguns falam de 12%, talvez chegando até a 25%, de pessoas que continuam defendendo coisas absurdas e estapafúrdias, como uma intervenção militar e coisas absurdas que quem fala isso, gente, na minha opinião, só tem duas condições, ou é muito ignorante, ou é mau caráter, ou as duas coisas. Então, impactou, influenciou, e a gente não pode esquecer do protocolo, né, do step-by-step de Steve Bannon, que foi e é seguido até hoje. Uma das coisas que ele diz, Arthur, nas suas orientações, ele diz assim, olha, não importa o que você diga a coisa mais boba do mundo, contanto que você consiga espaço na mídia. E a gente vê isso todos os dias, né? É um presidente que fala sobre Golden Shower, um presidente que fala sobre problemas gastrointestinais, um presidente que fala como se estivesse falando consigo próprio no mesmo nível intelectual, e não no nível que um país precisa. Ótimo. Bravo eu, hein? É que não dá para a gente falar desses assuntos assim, né? Do jeito muito... Como eu sou convidado, eu posso falar o que eu quiser. Ah, então. Com certeza, tá livre. Olha, eu queria Eduarda, só fazer um parênteses, Cris, porque essa é uma pauta que suscita muitas, né, emoções dos nossos alunos e é de muito interesse. Então, eu só quero te agradecer por todo esse conhecimento que você está compartilhando, e cada vez mais a gente tem que fazer da academia palco dessas discussões, que só vem para reverberar e para enaltecer esses conhecimentos, né, para poder ampliar também a linha de pensamento dos nossos alunos, né? Então, muito bom, eu só quero te agradecer, era só esse parênteses. A Camille aqui colocou lindo, perfeito. Quem sabe faz ao vivo. Oi, Luiz, tudo bem? Um momento da palestra você comentou a respeito de como nós, pessoas, nos relacionamos com as redes sociais atualmente. Qual a postura, né, do profissional de ERP que você consideraria adequada para lidar com essas bolhas e, por consequência, a desinformação também? Tatiane, né? Oi, Tatiane, boa noite. Obrigado pela pergunta. Bom, cada vez mais as redes sociais digitais são um ambiente no qual nós, profissionais de RPs, transitamos, né? Dia desse eu estava vendo uma aula minha antiga, né? Eu fiz um evento lá na ECA em 2003 ou 2004, alguma coisa assim, que falava sobre a internet, sobre a comunicação à internet. Olha só, a gente está falando de 15, 17 anos passados. E as agências estavam começando a tatear nesse assunto naquela época. Hoje, ninguém mais pode ficar fora disso, né? E é muito importante que nós, RPs, entendamos o que é RP, essência, e o que é o conceito de compra de espaço. Então, quando nós transitamos e trabalhamos, por exemplo, com os influenciadores, que é alguma coisa as agências fazem fortemente, é necessário que nós entendamos até que ponto nós estamos efetivamente trabalhando com uma política de relações públicas ou quando nós só estamos comprando espaço, um espaço que não é um espaço de publicidade, é um espaço de propaganda, porque se reveste do próprio depoimento do influenciador. Então, acho que educação dentro da empresa, educação dentro da universidade, como disse a Nicole, a gente precisa debater cada vez mais, porque o espaço do debate é o espaço que vai permitir com que você ouça a si próprio. E eu não quero que ninguém pense igual a mim, de jeito nenhum, quem sou eu, mas é necessário que as pessoas se ouçam e reflitam sobre aquilo que está acontecendo. Então, a internet pode ser uma doença, afinal de contas, alguns de nós ficamos mais horas na frente da internet, de redes sociais, do que talvez com os nossos pais, irmãos, filhos, namorados, namoradas, animais de estimação.
Então, eu sou das pessoas que usa pouco, né? Eu tento usar com racionalidade. Acho que da minha casa é a pessoa que menos usa. Então, eu prefiro muito mais mexer no meu jardim, prefiro muito mais ficar com os meus animaizinhos de estimação, com os meus filhos, do que fazer qualquer outra coisa. Mas eu acho que a gente não pode ignorar que as redes sociais precisam ser objeto de estudo. Nós precisamos olhá-las sem paixões, mas com muita preocupação, porque, afinal de contas, é uma coisa que veio para ficar, né? Elas vão deixar de existir, então daqui a pouco o Instagram vai deixar de existir, o TikTok vai ser passado, outras as substituirão, porque também nós somos volúveis em relação a esse tipo de coisa, nós nos cansamos. Mas é importante que nós entendamos que é um instrumento importante para relações públicas, mas que precisa ser trabalhado com muito cuidado, para que ele não se torne uma espécie de cavalo de Troia, né? Porque nós, às vezes, investimos muito em relacionamentos fáceis, como, por exemplo, a indicação de um chamado influenciador, de um influencer, mas às vezes a gente esquece que relações públicas são essencialmente uma ação de longo prazo, estratégica. Não dá para pensar, quando alguém fala assim, eu preciso de resultado imediato, faz publicidade. Perfeito, né? É ótimo, publicidade é uma área importantíssima. Para você construir relacionamento, você precisa investir, e o investimento requer, dentre outras coisas, tempo. Com certeza. No lugar de pastel na pastelaria. Que eu sempre falo para eles, eu falei assim, não se preocupe, porque todo mundo acha que a gente faz pastel, mas fritinho na hora não tem. Olha só, tem a Eduarda aqui que fez uma pergunta legal. Ela colocou, obrigada por compartilhar tanto conhecimento, né, Luiz? Eu fiquei curiosa sobre a influência que a desinformação causa na sociedade e se o paradoxo de escolha, de alguma forma, reflete na opinião pública. Uma dúvida. Reflete bastante, né? Porque quando a gente fala do paradoxo da escolha, quer dizer o seguinte, né? Cada vez se procura fazer com que as pessoas dialoguem menos sobre os assuntos mais diversos, como se as pautas fossem cada vez mais reduzidas. Então, quando você não discute sobre um assunto, aquele assunto não existe para você, né? E se um assunto não existe para você, ele perde, obviamente, total relevância. Então, é necessário que nós fiquemos muito preocupados, fiquemos muito atentos, porque é muito fácil, de repente eu estou falando sempre sobre as mesmas coisas, né? Como eu disse para vocês, eu gosto muito de política, aqui em casa até meu filho de 10 anos debate política na hora do almoço, do jantar, do café da manhã, então a gente discute isso o tempo todo, todo mundo. E cada um, obviamente, tem direito a ter a sua opinião, contanto que seja uma opinião democrática, né? Senão fica sem sobremesa. Mas o fato é que é necessário que nós nos preocupemos em ampliar os nossos horizontes. Então, quando eu disse que, é claro que eu não gosto de seguir uma pessoa que tenha princípios olavistas, que tenha princípios terraplanistas, né? São pessoas que merecem o meu mais absoluto desprezo, mas eu preciso acompanhar o que está sendo feito, porque, afinal de contas, a gente tem que ficar perto dos nossos amigos, mas nós temos que prestar atenção naqueles que não são exatamente nossos amigos. Porque, afinal de contas, o conforto da bolha para um comunicador é absolutamente perigosa. Dica sempre, tenham vários aplicativos de noticiário nos celulares de vocês. Não se furtem a ler, inclusive aqueles que vocês não gostam. Poxa, acompanho coisas que eu falo, Jesus, eu sou obrigado a ouvir isso? Sim, eu sou, porque eu sou um comunicador. E cuidado para vocês não também buscarem um conforto de se informarem pelo Facebook, pelo Instagram, ou sabe Deus por onde, ou só pelo Twitter, que talvez tenha um potencial de conteúdo melhor. Cuidado, porque vocês vão ouvir somente aquelas coisas que vocês gostam de ouvir. E a gente também precisa ouvir coisas, não dá para olhar espelho meu. O espelho vai ter que dizer a sinceridade, porque talvez algum dia haja alguém mais bonito do que eu. Ótimo, adorei essa. Aqui tem uma pergunta até que a gente vai ter que pensar. Como que a gente, enquanto profissional aí, né, pode tirar os colaboradores, né, está falando aqui sobre comunicação dentro da empresa, né, das suas bolhas. Como que a gente pode, na verdade, fazer, eu acho que ela quer, né, a Leila quer dizer, como que a gente pode fazer esse trabalho de formiguinha, né, sendo um profissional, por exemplo, na comunicação interna, né, trabalhando para o social. Achei interessante. Olha, é bacana, porque quando a gente olha para essa ideia dos empregados de uma empresa, a gente não pode esquecer que boa parte de nós
salvo esse momento de exceção, passa talvez mais tempo na empresa, mais tempo com os colegas de trabalho. Por isso que é muito comum a gente namorar com colegas, casar com colegas, é muito comum esse tipo de acontecer. Porque a gente fica muito tempo lá. Quanto tempo a gente fica na nossa casa, né? A gente chega, janta, toma banho e dorme, né? Ou qualquer outra coisa, mas muito pouco. E cada vez mais a gente fica em casa assistindo séries e coisas do tipo. A gente conversa pouco. E no trabalho é o espaço que a gente precisa conversar mais. Então, uma das coisas que sempre funciona é criar situações nas quais as pessoas possam ter mais interatividade. Não apenas pensar em veículos de comunicação, né? Mas imaginar que as pessoas são veículos de comunicação. Dar oportunidade para que as lideranças conversem, para que as pessoas debatam, trazer profissionais que possam também mediar a conversa, né? Uma conversa que possa também levar para novas reflexões, para novos aprendizados. Então, eu acho que o ser humano faz bem para o ser humano. E dentro das empresas, a gente também precisa tentar pensar aquelas pessoas que têm determinadas lideranças sobre determinados assuntos e dar voz para essas pessoas. Em alguns momentos, dar palco para essas pessoas, né? Fazendo com que elas possam gerar influências positivas. Lembrando sempre que nós não podemos controlar o que a sociedade vai pensar. Essa ideia de controle, alguém em algum momento fez uma pergunta sobre isso, né? A gente pode controlar a desinformação. Isso há como fazer. Nós sabemos, por exemplo, quais são as grandes fontes, as grandes origens de desinformação. Existe a PL 2630 do Senado, que está sendo debatida ainda na Câmara, sobre a chamada PL das fake news, projeto de lei, né? Ou do PL. A gente precisa ser mais cuidadoso, afinal de contas, como assim o Facebook decide o que é bom e o que é ruim? Como assim o Twitter? Quem são eles, né, para decidirem isso? A gente precisa ter algum nível de atuação nesse sentido e, ao mesmo tempo, a gente tem que ser cuidadoso para não gerar processos de censura. Isso é algo inaceitável. Agora, a opinião que as pessoas vão ter, bom, isso é um conjunto de fatores. É a minha cultura, é a minha experiência, é o meu momento, é o meu fígado, né? É a minha necessidade. Então, é claro, a gente não tem como controlar, mas a gente tem sim como controlar a emissão da desinformação. Infelizmente, hoje não há controle e a desinformação graça por todo o nosso país de uma maneira massiva. Um trabalho de formiguinha, né, professor? Eu penso assim, pelo menos, a gente faz a nossa parte, né, e se a gente escuta algo que, né, a gente percebe que aquilo não condiz, né, com a realidade e aquilo é uma meia-verdade, né, eu acho que nos cabe o esclarecimento, né, e eu acho que a gente tem que ser muito mais educativo do que reativo, né, com as pessoas. Então, essa questão da educação, eu sempre digo para todos eles, né, faz parte também do nosso perfil, né, de profissional na área de comunicação. Não é só dentro da universidade, né, que a gente educa, a gente tem que educar na vida, né, as pessoas também. A Elaine, ela já repetiu várias vezes aqui. Elaine, se eu não ler essa pergunta, você vai me matar, né? Podemos dizer que hoje em dia sofremos uma linfodemia e pode-se dizer que muita informação às vezes não é bom, principalmente em tempos de pandemia, fake news e etc. Bom, eu vou te responder, Elaine. E olha, professora, eu vi que tem algumas perguntas que talvez não seja possível responder, rolaram no chat. Se você quiser depois me mandar essas perguntas pelo WhatsApp, eu posso responder por áudio e, se você quiser, pode compartilhar com os alunos. Eu tenho maior prazer, tá? Então, acho que é muito ruim quando a pessoa faz uma pergunta e fica sem resposta, mas talvez a gente não consiga atender todo mundo. Bom, Elaine, o que eu acho é o seguinte, né? Que o problema necessariamente não é o acesso à informação, mas é a capacidade que nós precisamos ter de decodificar a informação. Então, se eu assistir a um vídeo de uma pessoa falando em russo, eu não vou entender nada, porque eu não entendo russo, não falo russo, consequentemente, para mim não vai dizer nada. Para muitas pessoas, muitas informações são russo. As pessoas não entendem. Então, é necessário que nós permitamos que as pessoas tenham maior qualidade de decodificação. Isso só se dá pela educação. Só se dá pelo acesso, por exemplo, à alimentação. Então, não adianta a pessoa receber educação, mas ela está num estado de fome enorme que ela não consegue raciocinar. Crianças que não conseguem desenvolver o seu intelecto ao longo da vida porque passaram por privações alimentares e tantas outras. Então, é necessário que nós façamos uma distribuição melhor no nosso país. E não é uma questão de
como disse aquele intelectual, dono da Riachuelo, né, a preocupação dele é de que os bilionários fossem empobrecidos, né? É triste ouvir bilionários que efetivamente não contribuem para a produção no Brasil, porque, afinal de contas, boa parte dos nossos bilionários não produz nada, né? Eles trabalham vendendo coisas que muitas vezes, inclusive, vêm de outros países, e a gente não tem uma preocupação de equilíbrio social. Então, acredito que as pessoas têm que ter pleno acesso à informação. O grande problema é que hoje a informação acaba sendo filtrada, principalmente pelo WhatsApp, que é uma das grandes maldições desinformativas. As pessoas passam a seguir determinados grupos, passam a ser municiadas por informações e passam a viver num mundo absolutamente obtuso, né? Então, ignorância, já dizia, o Arthur lembrou ali, era vista como uma bênção. Não? Ignorância, a gente fala assim, nossa, às vezes é melhor ser ignorante do que saber certas coisas. Mas não, nunca é boa a ignorância, né? O que nós não podemos é nos acreditarmos informados simplesmente porque há uma larga possibilidade de acesso à informação. Só para fechar isso, tem um outro ponto interessante. Muitas pessoas não têm acesso à informação ampla. Elas recebem informação pelo WhatsApp ou por aplicativos que lhes são disponibilizados nas suas contas pré-pagas. Então, é importante nós lembrarmos o seguinte, que para você ter acesso à informação, você tem que ter condições estruturais, você tem que ter uma conta pós-paga, você tem que ter uma assinatura, blá, blá, blá. E, além disso, você tem que ter a condição de entender o que está sendo dito. E, por fim, existe uma outra coisa importante, que é a barreira psicológica, né? Não importa o que aconteça, eu vou, dia 7 de setembro, defender o voto impresso, né? Eu vou defender qualquer coisa, por mais que seja uma coisa minimamente, do ponto de vista intelectual, médio, indefensável. Ô, Luiz, o pessoal tá falando que quer você lá em casa. Todo mundo quer levar você para casa, Luiz. Eles querem você lá, ó. Falei agora para minha amiga, queria o Luiz na minha família para conversar horas. Assim, acho que precisamos de mais algumas palestras com ele. Ih, Luiz, ó, se apaixonaram. Que bom, que bom. Fico feliz também, Luiz, ó. Você é muito querido, Luiz, e fala assim, eu acho que fala de uma maneira muito simples, né? Muito aberta sobre essas angústias que a gente vivencia, né? No nosso dia a dia. Isso é bem importante. E, Cris, a gente vive um momento tão delicado que muitos de nós até ficamos angustiados se nós podemos ou não emitir as nossas opiniões. Meu Deus, mas será que eu posso falar? Afinal de contas, faz pouco tempo que vinha sendo aplicada a Lei de Segurança Nacional, um objeto distorcido, criado durante a ditadura, que finalmente foi extinto. Mas assim, será que eu posso falar? Será que eu não vou, de repente, ser preso por emitir a minha opinião? Ou seja, que ponto nós chegamos? Que ponto nós chegamos? Triste, né? Triste, vergonhoso. Olha, o Michel falou que quer ser seu filho, Luiz, para discutir política todo dia na hora do almoço com você. Ai, que gracinha, ó, o pessoal tá adorando aqui, Nicole, todo mundo sabe que eu queria corroborar aí com essa fala, porque a gente também tem que entender os nossos privilégios, e como relações públicas, nós temos ainda mais responsabilidades nessa comunicação, né? Eu lendo aqui os comentários, me deixa muito feliz como a gente consegue, né, com essas discussões, com as aprendizados em sala de aula, ter essa visão muito mais abrangente, mais crítica sobre temas que são essenciais e que, como muitos falam, olha, na minha casa não tem essa oportunidade de debater, meus pais são influenciados por desinformação, por fake news, então, acho que multiplica a nossa responsabilidade como comunicadores, como relações públicas, para que a gente possa intervir no nosso meio. Eu falo isso por experiência própria, eu tenho muitas pessoas na minha família que seguem essa linha de desinformação, de repostar fake news, acreditam que a Terra é plana. Então, além do nosso papel social como profissionais, a gente também tem o nosso papel social como cidadãos, né? E muito me alegra, muito me deixa, assim, realizada em saber que vocês, por meio das palestras, por meio dos conteúdos em sala de aula, exatamente isso, sabem, tem estratégias, né? Sabem as técnicas de como combater essa onda horrorosa
né? Não é isso, professor? É isso mesmo, Nicole. Acho que cada um de nós... É porque nós temos vários papéis na nossa vida, né? Temos puxa, eu tenho o papel de pai, tenho o papel... Não, infelizmente não tenho mais o papel de filho, né? Perdi esse grande presente, mas quando tive, né? Pude aproveitá-lo muito, né? E são muitos papéis, o papel de professor, o papel de profissional, mas eu acho que jamais nós podemos esquecer do nosso papel de cidadão, quando nós estejamos praticando qualquer coisa. E cidadão significa viver nessa polis. E a polis é o ambiente em que nós dependemos uns dos outros. É claro que quando, de alguma maneira, eu falo que Popper diz que nós não devemos tolerar os intolerantes, significa que nós devemos barrar o ódio, mas nós devemos manter o diálogo. Então, é claro que, às vezes, é difícil conversar com uma pessoa que diz que a Terra é plana, né? E você diz, poxa, não é possível, né? Não é razoável, mas é necessário que nós trabalhemos no sentido de trazer essas pessoas. Tem uma expressão maravilhosa, né? De que quando uma mulher tem um parto, diz-se que a mulher deu à luz. Então, ela deu o bebê à luz. E quando nós nascemos, nós somos entregues à luz. E nós não podemos esquecer esse privilégio, dentre tantos outros como alguns de nós temos, né? Eu tenho o privilégio de ser classe média, eu tenho o privilégio de ter comida na mesa, eu tenho o privilégio de ter saúde, né? Mas é muito importante que nós não nos esqueçamos do privilégio que nos foi dado ao nascermos, de sermos entregues à luz. E não podemos esquecer do nosso compromisso de manter essa luz acesa, né? A luz do diálogo, a luz do debate, a luz da compreensão, mas, ao mesmo tempo, da intolerância em relação à intolerância. A gente não pode aceitar, como eu disse, né? A gente não pode aceitar violência. Então, se alguém comete alguma violência, essa violência é conosco. Então, se nós vemos alguém cometendo uma violência contra um jovem de periferia, essa violência é conosco. Se nós vemos um homem batendo numa mulher, essa violência é conosco. Então, nenhum tapa deve ser aceito com naturalidade, né? E entender que uma desculpa possa apagar aquilo. Então, é necessário que nós estejamos juntos na busca de um país um pouco melhor, né? Porque o país melhor é melhor para todo mundo. Com certeza, professor, com certeza. Eu tenho uma proposta para lhe fazer, porque assim, são tantas perguntas aqui, e como, né, gentilmente você já se ofereceu para respondê-las em formato de áudio, se isso for possível, a gente até pode divulgar nos nossos canais internos, né, Nicole? Nos nossos áudios na rádio, a gente tem um espaço de RP na rádio, nossa, que é a Rádio Fianfaan, e a gente pode responder por lá, assim, os alunos também vão ter esse acesso, né, às perguntas. Posso colocar. Vamos fazer um podcast do Luiz Alberto. Né, Luiz? Vem, Luiz. O pessoal já está querendo te levar para casa. Eu tive essa ideia aqui, a gente entra na casa das pessoas através do áudio. Tem um podcast, inclusive, feito pela Berge sobre opinião pública, que está no Spotify comigo. Então, se alguém também tiver interesse em ouvir, né, tá lá à disposição para vocês. E eu estou à disposição para vocês para tudo, gente. Olha, como eu disse, não tem formalidade. A Nicole me conhece há bastante tempo, né? Desde que ela ainda é menininha, né? Mas quando ela era ainda mais menininha do que já é, da época que eu não tinha cabelo branco, né, Nicole? E o meu filho mais novo fala assim, pai, você pinta o cabelo? Não é possível que você tenha cabelo branco. Pois eu falei, pois é, eu tenho. Mas enquanto houver cabelo, há esperança. Mas eu estou à disposição de vocês para participar, para ajudar. Quem sabe quando voltar, né, a presencialidade, eu gosto muito de ver gente, né? Acho que teria sido ainda melhor se eu pudesse ver vocês, ver as reações de vocês, se eu pudesse interagir com vocês, teria sido uma honra enorme. Quem sabe a gente possa bizar, né? Se vocês assim desejarem, num futuro próximo, eu vou ficar honradíssimo. E já passei os 2 livros, já estão lá no WhatsApp da professora Cristiane, então, se ela assim desejar, e a professora Nicole, podem compartilhar com todos os alunos. Vai ser uma honra para mim ser lido, ser criticado. Fiquem à vontade, não precisam concordar comigo não, gente. Eu não estou aqui para... até a hashtag, volta Luiz. Obrigado, gente. Obrigado pelo carinho, né? Porque, afinal de contas, olha, não tem coisa melhor na vida do que poder ter
ter a oportunidade de alguém abrir os seus ouvidos para aquilo que você quer dizer, né? E quando a gente abre os ouvidos, os olhos, a gente abre a nossa mente, o nosso coração e a nossa alma. Então, quero agradecer por esse acolhimento. Eu que agradeço, foi uma delícia. Gente, vocês me desculpem, não vou conseguir ler, né? Mas também não quero tomar a noite de sexta-feira aqui, né? Do Luiz, que tá, a família dele está esperando ele para o jantar. Luiz, meu querido, foi muito bom, muito obrigada por ter sido tão gentil comigo, tão pronto, sabe? Trazer o de melhor que você tem, que é o teu conhecimento, né? É a tua informação, compartilhar isso com os nossos alunos que sentem essa vontade, como a Nicole falou, de poder ter alguém para conversar, dialogar sobre coisas que hoje a gente tem medo de falar, né? A gente está sendo punido muitas vezes, né, por colocar a nossa informação, né? Então, isso valeu mais do que tudo. Eu acho que foi uma excelente aula para a gente começar o semestre, né? Com belas reflexões aí sobre o que é ser cidadão também, né? Que eu acho que a comunicação nos faz refletir sobre isso também, né? Como que a gente pode se tornar uma pessoa melhor, né? Mais empático com a própria sociedade. Então, isso foi maravilhoso. Muito obrigada, viu? Eu fico honrado, me mantenho aberto para o que vocês precisarem. Independente das instituições, somos todos relações públicas, e antes de sermos relações públicas, somos todos cidadãos, e antes de sermos cidadãos, somos todos seres humanos, e precisamos compartilhar o melhor de nós. Eu acredito muito na lei do retorno. Eu sei que o que a gente faz volta, né? Então, eu acredito que a gente deva esperar dos outros aquilo que a gente faz por eles. Então, obrigado, estou sempre à disposição. O que vocês precisarem, dá um grito que eu estou aí, eu colo na goma imediatamente. Muito obrigada, Luiz. Eu quero reiterar todas as palavras da professora Cristiane, todas as mensagens de carinho aqui que os alunos estão deixando para você. Foi um show, foi uma honra mesmo. Eu quero agradecer muito pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, que eu acho que deve ser a coisa mais preciosa, que você abriu mão da sua sexta-feira à noite, que é o seu único dia de descanso, o seu único momento da sua agenda, para dividir tanto conhecimento com os nossos alunos. Então, muito obrigada. Para mim também foi um profundo aprendizado, voltar aos meus tempos de graduação, que eu tinha o privilégio de te ter dentro da sala de aula. Agradecer também a presença de todos os professores que estão aqui, a Marilisa, que é minha chefe, né, lá no Conherp, que é a presidente do Conherp São Paulo, Paraná. Agradecer a todos os nossos convidados externos, aos nossos alunos, e dizer que o convite para o podcast, para os nossos programas da Web TV são reais, viu? Não é da boca para fora. Eu espero que você possa voltar. Eu sei que a sua agenda é bem corrida, mas as portas ficam abertas, e com certeza quando a gente estiver no campus, quando a gente estiver de volta, né, às aulas presenciais, a gente vai marcar outro evento para que você possa nos brindar com a sua presença novamente. Obrigada mesmo, gratidão. Obrigada, professora Cristiane, pela condução do evento, pela organização, a todos os nossos alunos. A gente teve pico de quase 200 alunos simultâneos, então, muito obrigada por uma sexta-feira à noite. A gente, né, quem sabe que dá aula, isso é muito privilégio, então, obrigada mesmo, gratidão. Começamos muito bem o semestre. Obrigada, gente. Obrigada, Nicole. Obrigada, Luiz. Beijo grande para vocês, gente. Saúde para todo mundo. Amém. Obrigada para nós. E agora sim, sextou. Sextou. Agora isso. Sim. Obrigada aos alunos, né, Nick? A gente tem os staffs, o pessoal que vai começar no estágio, todo mundo acionado já para desenvolver essa primeira atividade que já serve para que eles possam também se sentir mais próximos, né, com a parte técnica da nossa profissão. Obrigada aos meninos e meninas. E o último recado é para que todos preencham a lista de presença. Não esqueçam, tá aí no chat o link, acabei de botar de novo, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada, boa noite. Bom descanso, bom final de semana a todos. Até mais. Tchau, gente. Muito obrigado. Foi ótimo. Tchau. Tchau, Luiz. Eu já peguei os livros aqui, tá? Depois eu compartilho com todos aí nos grupos. Obrigada.